Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar aqui a apresentação do trabalho do artigo intitulado Protótipo de baixo custo para o monitoramento da hipertensão arterial utilizando Arduino. Este artigo foi submetido no quarto CENGEM, que é a quarta semana da engenharia do campus do Mucuri, tá? Intitulado Pandemia, Adaptações Promissoras no Ramo da Engenharia. Tá? Esse é realizado entre os dias 25 a 27 de outubro de 2021. Um evento online, excepcionalmente devido à situação da pandemia, promovido pelos cursos de Engenharia da UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Cunha e Mucuri. Bom, os autores deste trabalho são os discentes Bibian Campos Lima, De Ângeles de Fátima Roque Oliveira, Daniela Santos Ferreira e o orientador Daniel Moraes Santos. Tá? Bom, meu nome é Daniel Moraes, eu sou orientador do grupo que fez a realização deste trabalho. Bom, então vamos lá. Vamos tratar nesse trabalho sobre aferir uma das principais doenças responsáveis pelas doenças vasculares, tá? Que é a hipertensão arterial. Bom, então vamos lá. Bom, na introdução, nós temos falando um pouco sobre a hipertensão arterial. Tá? A hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, é um dos principais agravos à saúde. Essa doença assintomática é um dos principais fatores que eleva a doença cardiovasculares, que são responsáveis por cerca de 30% de mortes no Brasil. A hipertensão arterial nada mais é do que o aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos, principalmente nos vasos menores que irrigam os tecidos do organismo, conhecido também como arteriolas. Okay? A hipertensão arterial é uma doença crônica e silenciosa que atinge milhares de pessoas e, se não for tratada, pode causar doenças cardíacas e até mesmo o acidente vascular cerebral, o AVC, que, por sua vez, são consideradas uma das principais causas de mortalidade no mundo. Mais à frente veremos qual é esse índice de mortes no Brasil e também no mundo, em números, tá bom? Em termos de valores, é considerada hipertensão arterial valores acima de 140 milímetros de Hg por 90 a 95 milímetros de Hg. Tá? Esses valores são obtidos através de um aparelho chamado epignanômetro. Tá? Okay? Na verdade, é um episnonanômetro. Ok? Episnonanômetro, tá? Tem um erro de digitação, mas abaixo eu vou fazer essa correção para vocês, tá bom? Bom, na verdade, gente, popularmente é conhecido como uma pressão, por exemplo, que a gente fala 14 por 9, 13 por 10, 12 por 8, medidos em colunas em milímetros por Hg, tá bom? Só para identificar, para familiarizar um pouco mais aí para vocês, tá? Bom, existem alguns métodos, na verdade 2 métodos tradicionais para aferir a pressão arterial, São eles o método direto e o método indireto, tá? O método direto fornece a pressão direta ou intra-arterial e, por ser mais invasivo, é reservado a situações específicas. Basicamente, dentro de hospitais, quando a gente precisa de fazer uma medição, monitoramento, principalmente para as cirurgias. Tá? E o método indireto
né, pode ser realizado através de técnicas auscultatórias, com estetoscópio ou esfigmonômetro. A correção que eu falei para vocês ali em cima é um erro de digitação, tá bom? Bom, o trabalho, né, presente, ele se baseia no método indireto, né? Basicamente para substituir esses dois clássicos aqui, que fazem essa medição, essa aferição da pressão arterial, que é a auscultória, a escuta com estetoscópio, ou a esfigmonômetro, tá bom? E aí a gente vai, os autores propôs um outro método, que inclusive é bem mais barato e portátil, né? Porque como a gente vai ver, esses equipamentos para estar portando, né, e carregando junto ali, ele não é tão fácil, né, de carregar isso, de fazer a medição, tá bom? Bom, então aqui está um exemplo, né, do esfigmonômetro, né, que vocês já conhecem, uma abraçadeira, né, que colocam basicamente aqui no antebraço, né, junto com o estetoscópio, vai escutando ali o batimento, né, na veia ali, e vai apertando, e aí ele mede quando inicia ali os batimentos e quando termina. Ele consegue identificar o máximo e o mínimo, ou seja, ele 14 por 10, 14 por 9, né, 12 por 8. Só que, como vocês podem visualizar aí, é um equipamento que é difícil o transporte, né? É difícil o transporte, é difícil toda hora ter que parar e apertar e escutar. Então, assim, a utilização não é para leigos, né? Então precisa de um treinamento mínimo para fazer aferir a pressão utilizando esse tipo de equipamento, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, né, o levantamento dos dados aqui da doença, né, de acordo com o Joint National Committee on Detectation, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, né, no Brasil, calcula-se que existe cerca de 12 a 35% de hipertensos em diversas regiões no Brasil, espalhados no Brasil. Os fatores que levam a essa condição é o consumo excessivo de alimentos que contêm sódio, gorduras, álcool, tabaco, sedentarismo, produção genética e outros fatores. Em 2019, o DataSUS apurou a ocorrência de 1.314.103 óbitos no Brasil, tá? Sendo que 27,7%, quase 28%, decorreram de doenças cardiovasculares, né? A hipertensão estava associada a 45% dessas mortes cardíacas. A estimativa é de que cerca de 25% dos brasileiros sejam hipertensos. Após os 60 anos, o percentual gira em torno de 65%. Né? Ou seja, então, para a gente arredondar, em torno de 25% dos óbitos são de doença cardiovascular, né? Então, aqui 1.300.000 vai dar em torno de 600 mil, ou seja, 300 e poucos mil óbitos no Brasil por doença cardiovascular. E quase 50% deles é associada a hipertensão, ou seja, em torno de 150 mil óbitos no Brasil está associada a doenças relativas à hipertensão. Então, daí a grande demanda, por exemplo, para um dispositivo que vai marcar, vai medir, vai monitorar essa hipertensão continuamente ali para pessoas que já têm essa predisposição, né? Bom, no mundo, né, a cada ano morre 7,6 milhões de pessoas em todo o mundo devido à hipertensão, né? E, como falei anteriormente, cerca de 80% dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, Chile, né, países na África, tá bom? E metade dela, em torno de 45 a 69 anos. A gente viu que quando mais aumenta a idade, mais propício à hipertensão, né? Bom, a hipertensão arterial, né, como a gente pode ver, ela vai sendo medida,
né, ao longo do tempo. Né? O ideal é que seja medido ao longo do tempo. E como a gente viu lá usando aqueles equipamentos, aquele não é muito prático. Tem que parar, escutar, medir, se concentrar, tem que ter um pouco de técnica para utilizar. O ideal é ter um dispositivo que vá fazendo esse monitoramento continuamente independente do usuário. Né? O usuário só vai utilizá-lo ali e pronto. Né? Então vai medindo aqui a pressão, né? Lá está 12 por 8, 12 por 8, ou seja, lá 120 milímetros de Hg por 80 milímetros de Hg, é o que a gente chama de 12 por 8. Né? Depois vai aumentando, ó, 14 por 8, né? 150 por 8, 180 por 8, desculpa, 18 por 8, 15 por 8, né? E isso, então, o ideal é que a gente consiga monitorar isso e ter um dispositivo que informe essa alteração imediatamente para o usuário. Né? Bom, o que a gente utilizou, então, como proposta é o Arduino, tá bom? O Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto, inclui hardware e software livre, tem o objetivo de oferecer ferramentas adaptáveis de baixo custo para a criação de objetos interativos de diversas ordens. Tá bom? Hoje o Arduino é muito utilizado em diversas aplicações, né? Como hortas inteligentes, para monitoramento de raio ultravioleta, de incidência solar, de umidade, para poder aumentar a produtividade, né? Automação residencial, aplicações médicas, como é o caso desse trabalho, audiovisualizer, etc., entre muitos casos, tá bom? Quais são as facilidades de utilizar a plataforma Arduino? Utilizando sensores simples, mas quando integrados formam invenções complexas, utilizando bibliotecas para ampliar as funcionalidades do microcontrolador, criando interfaces gráficas para o controle e monitoramento de atuadores de sensores do Arduino, ou seja, ele vai do básico ao complexo, depende muito da pessoa, né? Esse aqui foi uma plataforma que a gente utilizou para poder simular, né, o Tinkercad. Então, o Arduino com os sensores, tá? Isso aqui foi os equipamentos utilizados, foi o Arduino, sensor de pressão, um LED para indicar quando está ultrapassando aquele limite de pressão estabelecido, tá? E basicamente o buzzer para também avisar, não só visual, mas como sonoramente ali quando ultrapassar aquele limite que a gente utiliza, tá? Bom, na conclusão, né, a criação do dispositivo eletrônico com sensor de som e vibração, utilizando o Arduino, será importante, pois além de ter um custo-benefício, atender a todo o público, de modo que qualquer pessoa poderá adquiri-lo e também possui um software fácil de utilizar. Comparando os medidores de pressão digitais tradicionais, mais modernos, notamos que o protótipo proposto apresenta uma diferença de custo considerável, né, que está na média de R$300, os tradicionais, que vai de 250 a 350. Bom, e como a gente pode ver aqui em cima, todo o valor do protótipo ficou em torno de R$70. E esse protótipo, ele faz, o usuário vai, né, acoplar ele no bolso ou no colete, né, e deixar o sensor em contato com o corpo, ele vai fazendo essa aferição, vai medindo aí essa hipertensão 24 horas se necessário e avisa quando ultrapassar aquele valor estabelecido. Tá? Aqui tem algumas das referências utilizadas, tá bom? E eu agradeço pela oportunidade de apresentar para vocês o trabalho, tá? Vou colocar ali em cima na página inicial. Então essa foi a apresentação do protótipo de baixo custo para o monitoramento da hipertensão arterial utilizando Arduino para a Semana da Engenharia do campus do Mucuri. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e muito obrigado pelo tempo desprendido por todos vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Obrigado, até mais.